Gente querida, ao longo dessa semana nós falaremos sobre o capítulo 28 de Gênesis e hoje eu quero fazer você pensar um pouco sobre o que a Bíblia chama de julgo desigual. Um tema bastante delicado, né? Em nosso vídeo de estudo falamos sobre a nossa responsabilidade diante de Deus, pois ao sermos alvos das bênçãos divinas, nos tornamos servos daquele que nos abençoa. O texto deixou isso bastante claro. Nós recebemos a bênção de Deus e juntamente com a bênção recebemos uma missão. No caso de Jacó, era importante que se casassem com a mulher certa, né? E não com uma das pagãs de Canaã. Isaac e Rebeca estavam sofrendo com as esposas de Esaú. Jacó precisaria agir de forma diferente, pois a sua descendência não poderia ser contaminada com os povos pagãos. A aliança de Deus com Abraão, que apontava para o Messias, era a aliança de Deus com Jacó também. Jacó foi obediente e partiu para Padã Arã, conforme o seu pai havia lhe dito. Assim como Jacó, o povo da aliança precisa obedecer. Esse texto nos ensina que a união do casamento não é apenas física, é também espiritual. E quando um cristão decide casar com um não cristão, ele está desobedecendo a Deus e se colocando em um jugo desigual. Um jugo é uma peça de madeira que une dois bois para trabalharem juntos, arando a terra ou puxando uma carroça. Assim, os dois trabalham em sintonia, partilhando o peso. Um jugo desigual distribui o peso de maneira errada e acontece quando os dois bois são muito diferentes em seu tamanho e suas capacidades. A Bíblia fala sobre jugos desiguais e é bastante clara ao afirmar que os crentes em Cristo, os salvos, não devem se prender a jugo desigual com os incrédulos, os impenitentes. Na segunda epístola aos Coríntios, Paulo descreve: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? 2 Coríntios 6, versículo 14 ao 15. Confira só. O ensino diz respeito a qualquer associação entre um crente e um incrédulo. Qualquer. Apesar de ser mais comumente usado para se referir ao chamado casamento misto. A razão para essa ordenança creio ser bem simples de compreender. Tendo princípios e motivações diferentes, sempre haverá uma carga mais pesada para uma parte que para a outra, e geralmente pesando para o lado do crente. Ouvi certa vez de alguém que não via problemas no casamento misto, que a ordem de Paulo se referia apenas a sociedades civis. Mas pense na implicação dessa posição. Você pode casar com o incrédulo e dividir com ele a grande responsabilidade de educar os filhos, mas não pode abrir um negócio com o cônjuge. Olha só, gente, que coisa absurda. Isso chega a soar de forma ridícula, não é verdade? Um cristão comprometido com o Senhor deve ponderar muito bem sobre essa questão, pois as dificuldades certamente virão. E ainda que fosse possível garantir que eles não fossem surgir, que os problemas não fossem surgir, a desobediência à palavra de Deus continua existindo. Eu sei que existem, e conheço alguns casamentos assim, em que os cônjuges vivem bem, e outros em que a parte incrédula acabou se convertendo, mas isso é por a graça e misericórdia do Senhor, e constitui-se exceções. A regra continua sendo o ensino de Paulo, que simplesmente ecoa o que outras passagens das Escrituras ensinam. Mas, se por um lado a Escritura proíbe o jugo desigual com os incrédulos, por outro lado, ela nos ordena entrar numa relação que também é de jugo desigual. Pois é, eu vou explicar. Que relação é essa? Do incrédulo com o Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Foi ele mesmo quem disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículo 28 ao 30. A Bíblia nos mostra que, além do peso do pecado, o homem tem sobre si outro grande fardo, pois para que ele seja salvo, Deus requer dele o cumprimento da lei. O problema é que, por ser pecador, o homem não tem condições de guardar a lei de forma plena e tem sobre si o peso da condenação do Senhor. Jesus guardou a lei de forma perfeita, tomou sobre ele os nossos pecados e recebeu sobre si o peso da nossa condenação. Por carregar o peso por nós, Jesus pode então ordenar e afirmar: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave.
Sem o peso da condenação, o crente pode cumprir os mandamentos, não para autojustificação, mas para honrar aquele que o justificou, entendendo que os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5, versículo 3. Não insista em buscar um jugo que o Senhor afirma ser sobremodo pesado. Antes, tome sobre você o jugo suave daquele que suporta o peso por você. Amém? Diga o que você achou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe muito esse vídeo e depois clique na janelinha, tá, para assistir aqui ao vídeo de estudo, caso você ainda não tenha assistido. O vídeo ficou muito bom, tá? Certamente tem muita informação importante que você precisa saber, tá bem? E eu quero te fazer um convite, não deixe de participar da nossa rede de oração e intercessão toda segunda, quarta e sexta às 20 horas. Estamos caminhando através dos salmos. Tem sido uma bênção. Isso vai fazer muita diferença para você. Tem trazido o entendimento versículo por versículo. Tem sido bênção demais, tá? Então não deixe de participar. Até hoje à noite, com a graça de Deus.